Eu me chamo Helena, e para todos na pacata cidade de Diamantina, em Minas Gerais, eu era apenas a moça nova, recém-chegada. Eu vinha de uma vida turbulenta no Rio de Janeiro, cheia de escolhas erradas e de um passado que eu desesperadamente tentava deixar para trás. Um passado que parecia me seguir como uma sombra insistente. Diamantina, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, prometia ser meu santuário. Um lugar onde a história fosse apenas a dos séculos passados, e não a minha. Meu primeiro passo em busca de paz foi procurar a Igreja Matriz de Santo Antônio, uma construção imponente que parecia ter a solidez que faltava na minha própria vida. Foi lá que reencontrei Lúcia, minha irmã mais velha. Nossas vidas haviam se desencontrado há anos, após uma briga familiar que dividiu a casa e os corações. No momento em que a vi, cantando no coral com uma serenidade forçada, senti um misto de alívio e pavor. O alívio de um rosto familiar, e o pavor de saber que ela carregava o mapa completo dos meus erros. Lúcia não era uma pessoa má, mas era uma guardiã ferrenha de uma moral que, para ela, eu havia quebrado irremediavelmente. Ela se tornou a personificação da pureza inatingível, enquanto eu, em seus olhos, era a ovelha negra, a mancha na família. No entanto, tentei ser a irmã conciliadora, a Helena que buscava um novo começo. No nosso primeiro abraço desajeitado, tentei ler em seus olhos se ali havia perdão ou apenas julgamento. Mas antes que eu pudesse falar sobre o futuro, ela me puxou para um canto, a voz baixa e cortante. Você não devia estar aqui, Helena. Esse lugar é sagrado. Você se lembra do que fez, não é? Foi um golpe. Não pelo que ela disse, mas pela malícia com que o fez. Eu implorei por um recomeço. Ela sorriu de forma fria e respondeu que eu deveria providenciar a minha própria redenção longe da igreja. O pastor Elias, um homem de voz grave e olhar bondoso, líder da comunidade, me recebeu com uma calorosa e sincera acolhida, sem jamais perguntar sobre meu passado. Mas Lúcia não suportou o fato de eu estar sendo aceita. Uma semana depois, na reunião de boas-vindas para novos membros, enquanto eu preparava o café com um grupo de senhoras, ouvi fragmentos de conversas que cessavam abruptamente quando eu me aproximava. Percebi que o olhar de alguns irmãos, antes acolhedor, havia se transformado em uma desconfiança velada, uma curiosidade mórbida. Eu sabia que a bomba de Lúcia havia explodido. Minha irmã, movida por um ressentimento antigo e uma necessidade desesperada de ser a única filha perfeita, havia espalhado uma versão distorcida do meu passado. Ela não apenas revelou meus erros, mas os adornou com mentiras cruéis e exageros ultrajantes, me pintando como uma pessoa destituída de caráter, alguém que jamais poderia ser confiável em um ambiente de fé. O burburinho crescia, e eu sentia o chão se abrir. Naquele momento de pânico, eu só conseguia pensar em fugir novamente. Eu não tinha mais forças para lutar contra a sombra que Lúcia havia convocado, uma sombra feita de fofoca e moralismo. Antes que a poeira da fofoca me asfixiasse de vez, se você está gostando dessa história de intriga e superação, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, o algoritmo entende que essa é uma história importante e a gente consegue chegar em mais pessoas que também buscam o perdão e um novo recomeço. Eu estava prestes a pegar minha bolsa e ir embora para sempre. A pressão aumentava. Na reunião semanal de oração, percebi que todos os olhares estavam fixos em mim, não com piedade, mas com um julgamento silencioso e implacável. Os sussurros se tornaram mais ousados. Uma das senhoras mais antigas da igreja, Dona Clarice, que antes me elogiava pela voz no coral, me abordou no corredor com um olhar de profunda decepção. Minha querida, a palavra de Deus é clara sobre a importância da conduta. Espero que você encontre a força para se redimir do que fez. Suas palavras ecoavam o veneno que Lúcia havia injetado. A versão de Lúcia era devastadora. Ela dizia que eu havia cometido atos de desonestidade financeira, que havia enganado pessoas, e que o motivo da minha vinda para Diamantina era uma fuga da justiça e de credores. Ela transformou um período de fragilidade emocional, onde tive que lidar com dívidas e relações tóxicas, em um conto de má-fé e criminalidade. Minha reputação, que eu mal havia começado a construir, estava em ruínas. Eu tentei falar com Lúcia, implorar para que ela parasse, mas ela apenas me olhava com uma superioridade dolorosa. Eu estou te protegendo, Helena. As pessoas aqui não suportariam a verdade nua e crua. Eu estou apenas dando uma versão mais suave. Eu sabia que era uma desculpa esfarrapada para alimentar seu ego. Minha vida estava desmoronando de novo. Mas dessa vez, a queda era pública e humilhante.
Eu me senti invadida, exposta e traída pela única pessoa que deveria ter me estendido a mão. No auge do meu desespero, decidi escrever uma carta ao pastor Elias, contando a minha verdade, a versão sem filtros dos meus erros, admitindo minhas falhas, mas negando veementemente as mentiras de Lúcia. Eu não queria o perdão forçado de ninguém. Eu queria apenas a chance de ser avaliada pela pessoa que eu estava me tornando, e não pela sombra da pessoa que eu fui. A carta era longa e dolorosa. Eu descrevi a briga familiar que nos separou, a inveja latente de Lúcia e a forma como ela sempre precisou diminuir os outros para se sentir grande. No dia seguinte, entreguei a carta na secretaria da igreja, o coração palpitando como um tambor. Eu me preparei para o pior. Ser chamada, confrontada e, provavelmente, convidada a me retirar da comunidade. Eu já tinha as malas prontas para ir embora para Ouro Preto, outra cidade histórica, mas com uma esperança menor no coração. Eu passei os dias seguintes em um limbo angustiante. Cada toque do telefone me fazia saltar. Eu evitava a igreja, com medo da reação do pastor Elias. Mas ele não ligou. Em vez disso, recebi uma mensagem do grupo de WhatsApp da igreja, convocando uma reunião extraordinária no domingo após o culto. O tema: integridade e o poder transformador da fé. A mensagem era enigmática, mas meu estômago se revirou. Eu sabia que seria a minha sentença. Lúcia me procurou na véspera da reunião com um sorriso de triunfo nos lábios. Você viu a convocação? O pastor vai falar sobre o assunto. Eu sinto muito que tenha que ser assim, mas a verdade sempre vem à tona. Você fez sua cama, Helena. Naquele momento, eu não senti ódio. Senti apenas uma pena profunda de uma alma que precisava ferir para existir. Mas eu estava determinada a ir. Eu não fugiria de novo. Cheguei à igreja com a cabeça erguida, mas o corpo tremia. A reunião começou logo após a liturgia. O pastor Elias subiu ao púlpito. O silêncio na igreja era tão denso que se podia ouvir o tilintar dos lustres. Ele não começou falando de mim, mas de Judas Iscariotes e da traição, e depois, da história de Zaqueu, o coletor de impostos. Ele falou sobre como o julgamento humano é falho e como a visão de Deus é sempre de um amor que oferece um novo começo. O sermão foi uma obra-prima de retórica e espiritualidade. Mas eu sabia que o clímax ainda estava por vir. E ele veio. O pastor Elias fez uma pausa dramática, bebeu um gole de água e olhou diretamente para mim, que estava sentada na terceira fileira, ao lado de Lúcia. Os olhos de Lúcia brilhavam de antecipação. Ela estava pronta para o meu linchamento público. Foi então que ele sacou um pedaço de papel do bolso interno do seu paletó. A minha carta. Meu coração parou. O pastor Elias segurou a carta, mas não a leu. Ele disse: Recebi nesta semana um documento que me fez refletir profundamente sobre o que significa ser uma comunidade de fé. Fala sobre dor, erros do passado e a luta desesperada por um novo caminho. Ele então começou a falar, mas não sobre o conteúdo da minha carta. Ele começou a falar sobre Lúcia. Minha irmã, que estava ao meu lado, empalideceu. O que alguns de vocês não sabem é que o drama de uma de nossas irmãs mais queridas não começou com erros pessoais, mas com uma profunda crise familiar. Essa crise se intensificou por um elemento destrutivo que existe em toda a comunidade: a inveja mascarada de zelo moral. A palavra inveja atingiu a todos como um raio. Lúcia tentou se levantar, visivelmente perturbada. Ele fez um sinal para que ela permanecesse sentada. A verdade que nos foi contada sobre o passado desta jovem não é a verdade completa. É uma versão adulterada, contada por alguém que não suporta ver o brilho de um recomeço. É a história de um passado pesado, sim, mas que foi usado como arma para humilhar e expulsar, não para acolher e curar. Ele olhou novamente para mim. Eu estava em lágrimas, mas não de vergonha, e sim de alívio. Ele continuou. Eu li cada palavra desta carta, e não vi nela uma criminosa fugitiva, mas uma alma sedenta de redenção. E eu vi mais. Vi a real tragédia que se esconde por trás dessa fofoca. A real tragédia, ele explicou, não era o meu passado, mas a doença da alma que levou Lúcia a me apunhalar pelas costas. Ele revelou que Lúcia havia procurado aconselhamento com ele há meses, angustiada por sentir que sua vida era menos realizada do que a minha, antes da minha queda, e que o meu retorno à Diamantina havia atiçado uma antiga ferida de comparação e rivalidade. Ele não violou a confidencialidade de Lúcia, mas descreveu o padrão de comportamento dela, sem citar seu nome, de forma tão precisa que todos na igreja, especialmente ela, sabiam de quem ele estava falando.
Lúcia estava chorando compulsivamente, as mãos cobrindo o rosto, não por remorso, mas pela humilhação de ter seu próprio coração exposto ao público. O pastor Elias revelou que Lúcia, além de mentir sobre a gravidade dos meus erros, havia mentido sobre a origem do dinheiro com que ela havia reformado a casa. Ele revelou que Lúcia, na verdade, era a que estava envolvida em pequenos desvios financeiros na ONG onde trabalhava, e havia culpado indiretamente um colega de trabalho para se livrar do escândalo. A bomba da verdade de Lúcia havia sido desarmada e explodido em suas próprias mãos. O pastor fez uma pausa e disse: "Eu passei a última semana confrontando esta irmã com a verdade e com a palavra. E o que encontrei foi um coração ferido, preso a uma máscara de perfeição. Ela usou o erro da irmã para esconder o seu próprio. E isso, meus irmãos, é um pecado que destrói mais do que qualquer erro financeiro. Ele me defendeu, não me isentando dos meus erros passados, mas separando a verdade da mentira. Ele disse em alto e bom som: Helena é uma mulher com falhas, como todos nós, mas é honesta na sua busca por um novo caminho. O erro de Lúcia, por outro lado, é um erro presente, ativo e motivado pela escuridão da inveja. A quebra de confiança aqui é a dela." A plateia estava em choque. Muitos membros olhavam de Lúcia para mim, com expressões de arrependimento por terem julgado tão rapidamente. Mas o que aconteceu a seguir foi a verdadeira virada. Lúcia, em meio às lágrimas e soluços, fez algo totalmente inesperado. Ela se levantou cambaleante e, olhando para o chão, confessou em voz baixa e trêmula a sua desonestidade. E então, ela levantou a cabeça, me olhou nos olhos e, com a voz embargada, pediu perdão publicamente, não apenas a mim, mas a toda a comunidade, pela sua hipocrisia e pelas mentiras que havia espalhado para me difamar. Eu estava com medo de que todos soubessem quem eu realmente era, e usei o passado da minha irmã para desviar o foco. Eu sinto muito, Helena. Eu sinto muito. A confissão de Lúcia foi um momento de quebra total. O que era para ser a minha humilhação se tornou o palco da sua. No entanto, naquele instante, algo em mim se acalmou. Eu não sentia mais a necessidade de vingança. O pastor Elias, com a sabedoria que lhe era peculiar, desceu do púlpito e caminhou em direção a Lúcia, que chorava incontrolavelmente. Ele a abraçou e, voltando-se para a comunidade, disse: "O perdão não é um prêmio para quem não erra, mas um presente para quem se arrepende. O recomeço de Helena não depende do julgamento de Lúcia. E o recomeço de Lúcia agora começa com a sua honestidade." Ele me olhou e fez um sinal para que eu me aproximasse. Eu o fiz, devagar, sem saber o que esperar. O silêncio era total. Ali, diante de todos, ele nos colocou lado a lado e disse: "O amor de irmã precisa ser maior que o ego ferido. A igreja é um hospital para a alma, não um tribunal." Aquele momento era a culminação de toda a minha dor e, surpreendentemente, o início da cura para ambas. Naquele abraço público, com o pastor Elias ao nosso lado, eu não senti o gosto doce da vingança, mas a libertação de uma mágoa que carregávamos há anos. A mentira de Lúcia sobre o meu passado havia sido o catalisador que forçou a verdade sobre o presente dela. Aquele dia não foi sobre o meu passado, mas sobre o nosso futuro. O meu, livre da sombra da fofoca. O dela, livre da prisão da perfeição. A partir daquele domingo, a dinâmica entre eu e Lúcia mudou radicalmente. O peso da rivalidade e da inveja se dissipou. A confissão pública dela foi o preço que ela precisou pagar para se libertar do seu próprio fardo. Eu, que cheguei a Diamantina apenas com a intenção de fugir, encontrei ali o meu lugar. Não por ter um passado imaculado, mas por ter sido defendida e acolhida pela verdade. Lúcia e eu começamos a reconstruir nossa relação, tijolo por tijolo, não mais como rivais, mas como cúmplices em um processo de mudança. Ela se afastou da ONG, buscou ajuda para lidar com a inveja e a necessidade de aprovação, e eu a apoiei em cada passo. A minha redenção não veio da fuga, mas do enfrentamento. A mentira da minha irmã, no fim, foi a ferramenta mais dolorosa e eficaz para trazer à tona a verdade que precisávamos enfrentar. Diamantina deixou de ser um refúgio e se tornou, de fato, o meu lar. O pastor Elias, com sua intervenção cirúrgica e corajosa, não apenas salvou a minha reputação, mas salvou a nossa família. A história não terminou com um felizes para sempre ingênuo, mas com a honestidade brutal de que a mudança é um processo contínuo e que a família, mesmo a mais quebrada, pode se reerguer sobre os pilares da verdade e do acolhimento. A minha vingança, no fim, foi perdoar e ver Lúcia começar a viver a vida dela,
e não a que ela achava que os outros esperavam. Essa história não acabou como eu planejei, mas terminou exatamente como eu precisava. A mentira da minha irmã expôs uma ferida, mas a defesa do pastor Elias e a confissão pública dela nos deram a chance de curar. Hoje, Lúcia e eu dirigimos um pequeno projeto social na comunidade de Diamantina, voltado para mulheres que, como nós, estão tentando reescrever suas histórias. Nós não falamos mais sobre passado, mas sobre jornada. É um trabalho duro, de alma, mas é real. E você? O que faria se estivesse no meu lugar? Teria conseguido perdoar sua irmã depois de uma traição tão pública e dolorosa? Deixe a sua opinião sincera aqui nos comentários, porque a sua perspectiva pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação.